Sejam todos muito bem-vindos, missionários da Junta de Missões Mundiais, missionários da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e aí eu me dirijo àqueles que são sustentados por esta igreja, mas também me dirijo a você que é membro desta igreja e que é um missionário onde você está. Viva a compaixão é o tema da grande campanha missionária da Junta de Missões Mundiais, portanto, de todos os batistas brasileiros para este mês de março 2022. Viver a compaixão é ter um sentimento único, é unir os nossos sentimentos, é cuidar do outro como se você estivesse cuidando de você. A palavra de Deus é repleta de informações de compaixão de um ser humano para o outro, mas também é repleta de informações da compaixão de Deus para cada um de nós. Se você estudá-la, você vai observar quantas histórias, quantos momentos que o ser humano se dispôs a cuidar do outro, a estar no lugar do outro. Este é um sentimento comum, compaixão. Mobilizamos você, portanto, neste mês, que invista seu tempo, seus talentos, seus recursos na compaixão. Sabe como isso funciona? Eu vou pegar meu celular exatamente para mostrar para você. Não sei se você tem a sua agenda diária, semanal, mensal no seu celular, eu tenho, mas você pode ter a sua agenda num papel. O que eu quero dizer para você é que se você olhar para a sua agenda, se eu olhar para a minha agenda, a gente vai observar se a nossa vida é uma vida que está cuidando do outro ou se é uma vida que está cuidando somente de si. Olhe para a sua agenda. Veja o que você vai fazer hoje ainda, porque há tempo nesta noite. O que você vai fazer no dia de amanhã. O que você vai fazer durante essa semana para aqueles que estão ao seu redor. Inclusive para o projeto, para a campanha missionária. Eu sei que fica difícil entender como ajudar um país tão distante, mas por isso nós queremos levar a você a pensar sobre a possibilidade de investir recursos financeiros na Junta de Missões Mundiais. Ela sim é o nosso braço como batistas para cuidar de pessoas, de lugares, de situações tão distantes de nós. Você pode fazer isso doando recursos financeiros para a nossa igreja, colocando lá Missões Mundiais, e nós iremos investir, nós vamos enviar todos estes valores para o projeto de missões mundiais. Nossa igreja não fica com um centavo daquilo que você investe em missões mundiais. Portanto, se abra para esta oportunidade de cuidar do outro nesta grande campanha da Junta de Missões Mundiais. Tenha um mês missionário juntamente com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este é o nosso momento de confissão, quando nós comparecemos na presença do Pai e clamamos a Ele por perdão e por misericórdia. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que vem do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 5, quando temos aquele momento em que Jesus vai chamar os primeiros discípulos e ele vai se aproveitar de uma situação para realizar um milagre, conhecido como a pesca, a pesca milagrosa. Ele vai dar um ensinamento muito interessante para Pedro, Tiago, João e André. E ali nós vamos então ver que no momento daquele milagre, Pedro vai usar de uma expressão muito interessante que nós devemos também utilizá-la, nestes momentos de confissão, reconhecendo que somos pessoas pecadoras e que carecemos constantemente da graça de Deus. O texto da palavra de Deus assim nos diz: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes
ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador." Esta expressão deve estar nos nossos lábios também hoje. Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Careço da tua graça, careço da tua intervenção, careço da tua misericórdia. Ó Senhor, que nós possamos ter esta mesma convicção que Pedro teve quando ele reconheceu que era pecador, porque só assim é que nós podemos clamar ao Senhor, pedir a Ele perdão pelos erros cometidos e oferecer um culto que somente a Cristo é devido. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse momento, graças te damos, ó Pai, por este milagre que tu operaste ali naquela praia, quando Pedro, João, Tiago e André puderam constatar que tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Mas, Senhor, também sabemos, conforme Pedro nos diz, ele falou naquele momento do milagre final: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Que a gente possa ter esta sensibilidade para perceber que nós somos pessoas imperfeitas, falhas e que carecemos constantemente do teu perdão, do teu amor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que a gente possa sempre se aproximar de Ti, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, mas que a Tua graça em nossas vidas é maior. Ó Senhor, queremos oferecer um culto a Ti, um culto de louvor, de adoração, mas antes queremos reconhecer todas as nossas falhas e imperfeições. Venha, Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, purifica-nos, ó Pai, e aí sim vamos oferecer um culto maravilhoso a Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas imperfeições, capacita-nos sempre para a Tua obra, Senhor. Esta é a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Feliz campanha missionária PIB do Rio. Eu sou Luciana, coordenadora do setor de voluntários sem fronteiras de missões mundiais, e estou aqui para também fazer um convite para vocês. Através do setor de voluntariado de missões mundiais, você pode chegar até o campo missionário. São 6 modalidades de envios e que você pode participar de uma delas. A primeira é o VSF Caravanas. Você pode participar de uma das nossas caravanas. Nós temos mais de 12 caravanas esse ano prevista para acontecer durante todo o ano de 2022. Nós temos também a modalidade de VSF Família. Você pode reunir a sua família e com ela chegar até o campo missionário de missões mundiais. Mas também tem o grupo de viagem. Através dele você pode realizar aí uma viagem missionária com as pessoas da sua igreja. Você escolhe o grupo, você monta o seu grupo para estar abençoando o campo missionário de missões mundiais. Mas também, se não for através de uma dessas, você pode ir através do VSF Experiência Transcultural, e através dele você tem uma experiência de aprendizado de língua. Nós temos também o VSF Intercâmbio, onde você pode estar em um campo de missões mundiais e ter uma experiência para ganhar fluência do idioma desejado, que seja do inglês ou do espanhol, e realizar atividades de voluntária, podendo abençoar o reino do Senhor também. Mas se de repente não é através de nenhuma dessas, com grupos, você pode também participar do VSF Individual e você ter essa experiência pessoal com o Senhor de transformação de vida e abençoar com aquilo que você tem nas suas mãos o campo missionário de missões mundiais. Então escreva pra gente, eu tô aqui aguardando vocês, quero deixar esse desafio para a igreja, que seja um tempo abençoador e muito diferente de todos aqueles que vocês já viveram. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim
é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e um dos mais amados no mundo todo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 5, lemos assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu gostaria que nós pensássemos nesta noite sobre o tema como se comportar na presença dos inimigos. Como se comportar na presença dos inimigos. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque Tu és o nosso amigo, nosso grande amigo, nosso melhor amigo. E agora, enquanto ouvimos a Tua palavra, nós oramos pedindo que a esclareças e a inculques em nosso coração.
que ela seja o norte dos nossos passos, que ela oriente os nossos passos, o rumo da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a colocar toda a ênfase na Tua Palavra e a Tua Palavra na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No sábado, dia 5 de fevereiro deste ano, alguns manifestantes liderados por um vereador lá em Curitiba entraram num templo católico, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no centro histórico de Curitiba. E entraram na igreja, não foi para adorar, para rezar, para orar, para cantar, nada disso. Entraram para protestar contra a morte do congolês Moise Kabagambe. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui para perguntar, meus amigos, que sociedade louca é esta que estamos construindo? Em pleno século 21, Moise Kabagambe foi morto a pauladas. Note bem, a pauladas, como se fosse um bicho do mato, no dia 26 de janeiro de 2022. E não foi no interior da África, não. Foi numa das praias mais famosas daqui da cidade do Rio de Janeiro. Que sociedade é esta? Que valorização a vida está tendo, ou antes, que desvalorização. Bom, a partir dessa invasão da igreja, diversos protestos ocorreram em cidades do país, inclusive em Curitiba. O grupo da capital paranaense se organizou em um primeiro momento em frente à igreja, em uma das praças da região central da cidade. E no final do ato de protesto, parte dos manifestantes decidiu entrar na igreja logo depois de uma missa que era celebrada e entrou para gritar palavras de ordem. E o protesto gerou outros protestos, gerou reações contrárias por ter sido praticado dentro da igreja. Tudo isso, estou dizendo, para nos refrescar a memória, para lembrar a gente que parece que vivemos em um mundo em que temos que escolher um de dois grupos antagônicos: os amigos ou os inimigos. Parece que o mundo se dividiu nesses dois grupos, os amigos e os inimigos. E eu preciso admitir, e você comigo, que as redes sociais não têm ajudado. Pelo contrário, elas têm contribuído decisivamente para radicalizar ainda mais as posições tão radicais. O poeta Davi canta aos 4 cantos que o Senhor é o seu pastor. Ele, portanto, se coloca na posição de uma ovelha que é bem cuidada, uma ovelha que é bem alimentada, uma ovelha bem protegida. E no verso 5 ele fala: preparas uma mesa diante dos meus inimigos, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Inimigos. Confesso que nas minhas leituras pessoais eu já fui tentado a fazer um levantamento, especialmente da leitura dos Salmos, para ver quantas vezes a palavra inimigo aparece no livro dos Salmos. É
impressionante, é decepcionante que alguém tenha tantos inimigos. E o salmista confessa, Salmo 66:12, por exemplo: permitiste que inimigos nos pisoteassem. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Eu sei que quase todos nós temos inimigos, mas eu duvido que algum de nós tenha o tipo de inimigo que Davi teve. Davi enfrentou inimigos desde sempre, desde adolescente praticamente, desde que lutou contra o gigante Golias. Depois o seu próprio mentor, digamos assim, o seu protetor público, o rei Saul, o rei se volta contra ele e repetidamente tentou matá-lo. E o pobrezinho teve que viver fugindo a juventude toda. Os filisteus, grandes inimigos dos israelitas, tentaram matar Davi várias vezes. E na verdade, depois que se tornou rei, você diria, bom, depois que ele subir ao trono, ele está livre dos seus inimigos. Não estava, não esteve. Pelo contrário, todas as nações em derredor estavam tentando matá-lo e tentando destruir o povo de Israel. Então, para onde quer que Davi se voltasse, ele provavelmente encontrasse um inimigo. Para qualquer lado que olhasse, ele veria um inimigo. Alguns deles até mesmo dentro do seu próprio povo, como ele confessa. Ou seja, uma vida como essa pode gerar muita ansiedade. Eu acho que Davi tinha tudo para ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa em pânico, uma pessoa descontrolada, porque ele tinha que estar alerta o tempo todo. Eu acho que o rei deve ser uma posição muito difícil, porque ele tem inimigos nos corredores do palácio, nos quartos, nas salas do palácio, e além da oposição pública que lhe é feita geralmente, ou seja, há muitos inimigos. Agora, parece que a dor maior do salmista é justamente constatar que os seus inimigos não eram tão estranhos como pode parecer à primeira vista, mas ele os reconhece de imediato, como ele escreveu no Salmo 55, versículos 12 a 14, onde ele diz assim: é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. É você, meu igual, meu companheiro, meu amigo, aquele que comia na mesma mesa que eu. Pois é, uma irmã escreveu um livro, o título é muito longo, mas curioso. O título do livro é assim, olha: quando comecei a viagem para o céu, não esperava encontrar uma estrada pedregosa. Quando comecei a viagem para o céu, não esperava encontrar uma estrada pedregosa. Pois é, a gente não espera, né? Quando a gente entra para o conjunto dos fiéis, para a comunidade eclesiástica, para a igreja, para o povo de Deus, a gente pensa, agora eu estou entrando no céu. Ainda não, ainda não. Você ainda vai ter que conviver com muita falsidade, com muita traição, com muita maledicência, com muita incompreensão. Vai ter que conviver sim, e todo o tempo da sua vida. Jesus disse que os crentes terão inimigos, e terão inimigos justamente por causa da sua religião. E você sabe, segundo Jesus, qual é o endereço desses inimigos? Mateus 10, 36, ele diz: seus inimigos estarão em sua própria casa.
Seus inimigos estarão em sua própria casa. Eis o endereço dos inimigos, é o mesmo seu. Os inimigos estão ali vivendo debaixo do mesmo teto que você. Os inimigos da sua fé podem estar na mesma sala de estar em que você está. Os inimigos da sua fé podem estar no quarto onde você dorme. Eles podem estar tirando a comida da mesma panela de que você tira a sua. Felizmente, você e eu não tivemos que ouvir nossos pais ameaçando-nos: se você se juntar a esses cristãos, não será mais meu filho. Não tivemos, graças a Deus, que ouvir nossos pais dizerem: se você amarrar o seu destino ao dessa gente, você será deserdado. E aconteceu, tem acontecido até hoje. Me lembro da história de Salomão Ginsburg, judeu polonês que aceitou a Cristo e teve que dormir nas ruas de Londres, porque o próprio tio em cuja casa ele se hospedava o colocou para fora de casa. Então, é assim, alguns são mortos até, deserdados, perseguidos. Me lembro que em 1983, quando eu retornei do Iraque, depois de 2 anos morando lá, um senhor libanês, aqui morando no Brasil há muitos anos, um senhor libanês, muçulmano, me contou o seguinte fato. Olha o que ele me contou. Eu estava andando com o meu filho e quando passamos em frente a uma igreja católica, ele fez o sinal da cruz. Foi como ter recebido uma punhalada nas costas. Aí ele fala uma coisa que me deixa arrepiado até hoje. Fiquei muito irritado. Se estivéssemos no Líbano, eu poderia matá-lo e não seria crime. Já ouviu isso? Eu confesso que eu nem acreditei nos meus ouvidos. Falei, não estou ouvindo isso, não pode ser verdade. Se estivéssemos no Líbano, eu poderia matá-lo e não seria crime. Deu a entender que só não matava o filho porque aqui é crime, ele ia ser preso. Porque o filho se tornou católico, mudou de religião. Novo crente, você que está ensaiando os primeiros passos na caminhada cristã, eu preciso dizer a você, esteja preparado. Esteja preparado. A sua opção por Jesus Cristo atrairá oposição. Atrairá oposição na sua família, como a desse senhor. Atrairá oposição no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela. E pasme, até na igreja atrairá alguma oposição. E depois, daqui a pouco a gente vai ver por que isso. Por que isso? Então, há inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu acho que Davi não escreveu isso com muita alegria. Meus inimigos. Não, ele escreveu com tristeza. Porque é muito ruim você ter inimizades, pessoas não gostarem de você. Você dá o seu melhor, mas elas não gostam. Você vai fazer o quê? É o caso do salmista. Mas veja bem, eu dividi essa mensagem em 3 pontos. Os inimigos, foi o primeiro ponto. Os inimigos, só há inimigos, eles só existem, no plural, porque existe a ação de um inimigo no singular. Um inimigo. Então, eu falei primeiro dos inimigos, que você vai encontrar até na igreja. Agora eu vou falar do inimigo, que provoca toda essa confusão em torno da sua vida e provocou em torno da vida de Davi também. Você lembra da parábola que Jesus contou? Uma parábola chamada o trigo e o joio. Parábola do trigo e do joio. Essa parábola está inserida num capítulo de Mateus capítulo 13, em que Mateus registra 7 parábolas
sobre o reino de Deus. E a primeira e a maior delas é a parábola do semeador. Mas em seguida ele conta a parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Claro, fez a obra que ele tinha que fazer. Enquanto os servos dormiam, enquanto os seus empregados naquela fazenda dormiam, seu inimigo veio de noite, obra das trevas, coisa que não se faz às claras, mas às escuras. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram a ele: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Aí que está a questão. A pergunta mais importante aqui é: de onde vem o joio? E Jesus diz que o agricultor respondeu o seguinte: um inimigo fez isso. Mateus 13, 24 a 28. Um inimigo fez isso. Então fica evidente que alguém de má fé, alguém malvado, alguém ímpio, sem coração, semeou joio no campo de trigo. E o Senhor Jesus, que narra esta parábola, ele é preciso na identificação de quem fez isso. Um inimigo fez isso, diz ele no versículo 28. Um inimigo. E sabe quem também é chamado de inimigo no Novo Testamento? 1 Pedro 5,8: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, inimigo, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. O leão diabo, rugindo em nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Então o diabo, vosso adversário. E Davi, voltando a Davi, ele diz que o Senhor lhe prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. É a frase dele. E você sabe que se ele diz o Senhor é o meu pastor, ele se coloca na posição de ovelha. Então quer dizer que as ovelhas têm inimigos. As ovelhas têm inimigos. E mesmo antes de se tornar rei, quando ainda era pastor lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, nas campinas de Belém, Davi teve que enfrentar alguns desses inimigos. 1 Samuel 17, 34 a 36. Então Davi disse a Saul, o rei Saul: teu servo, eu, cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, você já esteve andando aí pela Quinta da Boa Vista, ou passeando na Floresta da Tijuca, na Floresta Amazônica, e de repente um leão apareceu? Não tem essa experiência. Davi passou por isso. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba. Está mostrando aqui a sua estratégia de luta, não é? Ele não tinha força para peitar esses bichos bravos, mas ele tinha uma estratégia, ele sabia onde pegar para neutralizar a força daquele inimigo. Eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu Golias, incircunciso, será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Isso não vai ficar por isso mesmo, como se dissesse isso, né? Então veja, leões, ursos, lobos, meus amigos,
os inimigos são muitos e são fortes e são predadores implacáveis. Na verdade, o Novo Testamento, quando fala dos nossos inimigos, vai mostrar que os crentes não têm apenas um inimigo, mas têm vários. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, 16:9, diz assim: ficarei em Éfeso, escrevendo para os coríntios, estou aqui em Éfeso, vou ficar por aqui até a festa do Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. A obra do Senhor tem adversários. Quão ingênuos somos às vezes por pensar que porque estamos envolvidos na obra de Deus, que nós não teremos leões, ursos e lobos. Teremos. Então o Novo Testamento ensina que todo crente luta com uma pluralidade de inimigos. Na verdade, ele menciona 3 inimigos, pelo menos 3. Primeiro, um inimigo chamado carne. Isso está em Gálatas 5,17. Paulo escreve aos Gálatas: porque a carne luta contra o espírito. Luta aqui no sentido de faz guerra. E o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. E interessante que isso é versão antiga. As versões contemporâneas, como a nova versão transformadora e também a nova tradução na linguagem de hoje, em vez de carne, traduzem a natureza humana. Porque Paulo vai dizer também que a natureza humana é dirigida pelo pecado. E por isso ela luta contra o espírito. O espírito puxa para cima, a carne puxa para baixo. Então carne aqui não é corpo, quer dizer que morreu, acabou. Não. Aqui a carne é a natureza humana, é o nosso egoísmo, o nosso desejo de ser mais importante do que o outro. É o desejo de ser glorificado. Essa é a natureza humana, que é contrária ao espírito. É a carne. Mas temos um segundo inimigo, o inimigo chamado mundo. E lá em 1 João capítulo 2, primeira carta de João 2,15, nós lemos assim: não ameis o mundo. Peraí. Apóstolo João, o senhor está falando não ameis o mundo, mas João 3,16 diz: Deus amou o mundo, e agora? Eu vou amar o mundo como Deus amou, ou vou seguir a João que diz não ameis o mundo? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora como é que resolve isso aí? Resolve da seguinte maneira: a palavra mundo no Novo Testamento tem pelo menos 3, não só no Novo Testamento, mas na Bíblia toda, tem pelo menos 3 acepções, digamos assim, 3 sentidos. E um primeiro sentido é o sentido da criação física, o mundo físico. Salmo 24, por exemplo, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o mundo físico, a terra, o céu, o sol, a lua, as estrelas, a costa brasileira, o litoral brasileiro belíssimo, toda a beleza, as árvores, as flores, todo o conjunto da criação é obra de Deus e isso pertence a Deus. Então esse mundo aí você pode amar. O segundo significado é a humanidade, as pessoas que estão no mundo. Às vezes a Bíblia fala de mundo querendo se referir às pessoas que aqui estão. Por exemplo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É aqui que entra João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas que vivem neste mundo. Agora João, quando diz não ameis o mundo, está falando de um terceiro sentido, que é o sentido de o mundo como um sistema
o mundo como um sistema gerado e gerido pela incredulidade. Gerado e gerido pela incredulidade. É quando João também diz, em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está depositado no maligno. O mundo conta com o maligno para ser vitorioso. Nesse sentido. Então, nós temos o inimigo chamado a carne, o inimigo chamado mundo, nesse terceiro sentido, sistema gerado pela incredulidade, e nós temos um inimigo chamado, o óbvio, o diabo. 1 Pedro 5,8, que eu já li, tende bom senso e estai atentos, quer dizer, fiquem alertas. O diabo, vosso adversário, anda em redor. E eu acho isso interessante, porque o diabo não se atreve a atacar de frente, ele fica rodeando. Ele fica dando piruada, ele fica dando sugestão, ele fica tentando, né? Anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa tragar. Então temos a carne, o mundo e o diabo. Se você me perguntar qual dos três é o pior, eu confesso que vou ter dificuldade para responder. Porque os três são ruins e os três querem a nossa ruína. Os três. Pois bem, eu falei de inimigos, falei de o inimigo, né? Tudo isso, os inimigos derivam de um, mas eu preciso terminar lembrando que nós podemos contar com um amigo. Podemos contar com um amigo. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o Senhor, sendo o nosso pastor, Ele nos supre de tudo, por isso nada nos faltará. E, por exemplo, Ele nos supre de alimento, deitar-me faz em pastos verdejantes. É uma festa para a ovelha, um pasto verdejante. Ele me alimenta, Ele me dessedenta, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, guia-me para águas tranquilas, guia-me para as águas tranquilas. O Senhor não só dá pastos verdes, como águas tranquilas para as suas ovelhas. Que mais? Ele também faz companhia, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele faz companhia, o Senhor está junto, o bom pastor está junto das suas ovelhas. Que mais? Ele me hospeda e me protege, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, tudo coisa que o oriental fazia quando recebia uma visita. Lavava o pé, passava óleo na cabeça, né? Enchia o copo dele de bebida, de água, de vinho, enfim. Era uma boa recepção da parte do oriental. Que mais? Ele me hospeda e me protege, e Ele me mostra a sua misericórdia e a sua bondade de um modo permanente, não apenas esporadicamente, não apenas uma vez ou outra Ele é misericordioso para comigo, mas Ele está ao meu lado o tempo inteiro. Habitarei na sua presença para todo sempre, por longos dias, diz o hebraico. Então, na presença dos meus inimigos, significa que tais inimigos foram derrotados, ou se esperavam a minha derrota, não terão esse prazer. Mas tudo isso depende da primeira frase: o Senhor é o meu pastor. Porque se o Senhor for o seu pastor, estas bênçãos acompanharão essa experiência. A bênção de ser suprido, de ser alimentado, de ser descedentado, de ser protegido, de ser guardado, enfim, e de receber demonstrações de misericórdia. Quando o crente é adotado no rebanho do bom pastor, ele se torna protegido contra os inimigos. Lembra a palavra de Jesus? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço,
e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então minha pergunta para você nesta noite é: você quer ficar livre dos seus inimigos? Quer que uma mesa seja preparada para você diante dos seus inimigos? Então torne-se ovelha do pastor Jesus, do bom pastor que Ele é. E eu pergunto, você já é amigo ou inimigo de Deus? Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus dirigir a sua vida. Pai Celestial, nós te louvamos porque estamos pensando os pensamentos da Tua Palavra, estamos meditando nela, e nós pedimos que esta nova semana que se descortina diante de nós, seja, Senhor, uma semana de vitórias sobre os muitos inimigos da nossa fé, que nós possamos resistir a todos os ataques covardes do inimigo, permanecermos inabaláveis diante de Ti e com a Tua força. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do